nós estamos iniciando a gravação. Para quem não me conhece, meu nome é Ciana. Eu trabalho como terapeuta já faz mais de 10 anos e venho buscando, estudar a relação da saúde mental, do conceito, de ser humano e a questão da própria espiritualidade, a importância da espiritualidade no nosso caminho até como desenvolvimento de ser humano, como algo natural do nosso desenvolvimento, dessa nossa jornada de sermos pessoas melhores, nos aperfeiçoando a todo momento. Então essa é a ideia, que a gente possa então hoje trazer algumas reflexões. Eu queria convidar vocês agora para nós começar fazendo, iniciando uma pequena conexão com o nosso eu, fazendo uma pequena prática de respiração, e essa conexão para nos ajudar a abrir, inclusive, a nossa mente de insights, para que vocês possam, na nossa troca, trazer questões que vão ajudar na jornada de todos vocês, tá bom? Então, estou vendo que o pessoal está chegando aqui. Quem mais? A Meg, seja bem-vinda, Meg, Dani. Carlinha já está aí. Célio. Carla, você está me ouvindo bem? Carlos, aqui não sei se está ouvindo. Oi, estou ouvindo, Ci. Estou aqui. Tá jóia. Tá jóia. E o resto, pessoal? Vânia. Eliane. Então, enquanto o pessoal está chegando, vamos nos colocar numa posição confortável, alinhando a coluna, deixando o ar entrar, deixando o ar sair. Eu vou convidar vocês, nesse momento, a botar os pés ancorados no chão para fazer esse aterramento. Quando nós alinhamos a coluna, nós facilitamos o fluxo, da energia aqui, em todo o nosso corpo. Então vamos sentar, fechem um pouco os olhos. Puxem o ar, soltem o ar 3 vezes. Vão permitindo que o ar entre, o ar saia. Vai começando a descer a observação sobre como você está agora. Olha para o seu corpo. Perceba os seus pés. Vai subindo pelas pernas. Chegando na altura do quadril. Percebendo a coluna, subindo pela coluna, até chegar na altura dos ombros, que se abrem e descem pelos braços. Puxem o ar e soltem o ar. Percebam se alguma região tensa, relaxa e solta. Vai colocando atenção na cervical, subindo pela cabeça, observando a região dos olhos, nariz, boca. Puxa o ar e solta o ar. Vai tomando consciência de todo o seu corpo agora. Então eu vou te convidar a colocar atenção no centro do seu coração. Entre em contato com você agora. Perceba como você está. Sensações, pensamentos. O que está neste momento dentro de você? Puxe o ar e solte o ar. Na medida em que você vai se conectando, aproxima o olhar e perceba um pequeno ponto de luz no centro do seu coração. Eu vou te convidar agora a colocar a sua mão, a mão dominante, no seu coração.
Na medida em que você coloca a sua mão no seu coração, sinta o pulsar. Entre em contato com o ritmo do seu coração. Perceba aí uma porta que te conecta com uma consciência de luz. Ela te leva até o seu eu superior, a sua consciência maior. Puxa o ar profundamente, solta e vai conectando com o seu coração. E adentre essa porta que te leva a esse lugar perfeito e puro, luminoso do seu eu maior. Por meio do seu eu maior, você vai se conectando à consciência cósmica, onde o princípio está presente. O princípio da luz, da criação, a mente de Deus. E na medida em que você vai deixando essa luz te guiar, perceba que desta porta, da luz do seu coração, você pode chegar à consciência cósmica que te leva às esferas maiores. Vá para esse lugar. Na presença do Eu Sou, na presença das consciências de luz, se conecte agora, de tal forma que da sua mente ela se liga à mente de Deus. E deste ponto, a luz da consciência se expande através de você na Terra. No seu coração, você se conecta ao coração de Deus, de tal forma que por meio do seu amor, do seu sentir, o Cristo se manifesta na Terra. Do centro onde é a sua vontade, se conecta com a vontade de Deus, alinhando o propósito da sua alma ao propósito maior, o propósito do qual todos os mestres conhecem e servem na sabedoria, o propósito que seu eu superior conhece e serve. E desta forma, todas as raças, todos os seres reencontram a luz, a esperança e o amor na Terra, por meio da sua presença de luz consciente na Terra. Vão visualizando essa luz expandida no seu coração. E eu convido desse ponto de luz, conectado a essa consciência cósmica, que visualizem agora essa luz envolvendo todo o nosso planeta, todos os seres, todas as consciências. Deixem que a luz do seu coração se ative e se expanda ainda mais, por amor, para que todos os seres sejam felizes, todos os seres se sintam amados, todos os seres estejam saudáveis e seguros, todos os seres encontrem a paz, pela compaixão, pela bondade amorosa. Vai visualizando essa luz envolvendo todos a partir do seu coração. E nesse momento, você traz uma intenção. O que você quer compreender, aprender, a partir das reflexões de hoje? Coloque essa intenção. Qual é o seu pedido que você veio buscar nesse momento?
Então, dê uma permissão, convidando a sua consciência de luz, o seu eu superior, que possa estar presente nesse momento, te intuindo e acompanhando durante todo o processo, para que ao final você possa levar tudo aquilo que te agrega no seu caminhar, no seu autoconhecimento e no seu despertar. Inspire e expire, e vão assentando essa intenção no seu coração, acolhendo, ancorando, se abrindo para perceber e dando a permissão para que a luz de sabedoria do seu eu maior possa estar presente e abrir espaço para te orientar. E assim, unidos com todas as consciências cósmicas de luz, nós iniciamos as nossas reflexões de hoje. Vão ancorando, trazendo essa consciência e voltando, respirando profundamente, trazendo consciência novamente para o corpo, para as pernas, pés. E assim que vocês estiverem prontos, vocês podem abrir os olhos, olhar em volta. Todos bem? Como vocês estão? Conseguiram se conectar nesse momento? Sim. Sim. Energia muito sutil. Sim. Energia que vai trazendo bem essa parte para ir diluindo, nos conectando, né? Que bom. Colocar a mão no coração também, ela vibra, né? Ela nos coloca ativa com chakra cardíaco. A maioria de vocês aqui acredito que são médiums, já tem contato com esse caminho espiritual. Alguém aqui nunca ouviu falar de mediunidade, não tem nem ideia do que nós estamos falando. Todos aqui tranquilos com esse tema. Eu gostaria de saber, né, nós estamos aqui conversando, eu gostaria de perguntar uma coisa interessante. A maioria de vocês já viveu, né, quando chegou, né, a buscar um entendimento sobre a mediunidade, sobre, né, como se sentem. Você não conhece sobre mediunidade, Carla? Tem uma Carla aqui. Aproveite para fazer as perguntas no momento. Nós vamos falar um pouquinho para entender o que é a mediunidade, né? A minha pergunta para vocês é, quando vocês entrarem em contato, né, com o mundo espiritual, buscando, às vezes, entender um pouco a mediunidade, vocês chegaram como? Queria que vocês olhassem e observassem como vocês estavam emocionalmente. Todos estavam ok quando chegaram para buscar o conhecimento sobre a mediunidade? O que vocês estavam sentindo? O que estava predominando naquele momento na vida de vocês? Podem colocar aí no chat, gente, se vocês quiserem. Estavam sentindo vontade de chorar, tristeza, irritação, conflitos familiares, angústia, tristeza, vazio, ansiedade, depressão. A maioria de vocês chega trazendo um sintoma. E grande parte dos sintomas, eles vêm da área emocional, do cunho emocional, embora alguns também cheguem buscando ajuda por um sintoma físico. Foi pela dor, né, depressão, tristeza, medo. Chegou de repente, não estava nem esperando, né, Léo? Então, vejam, olha o que vocês... Síndrome do pânico, medo, sim. Síndrome do pânico é um dos sintomas muito característicos, né? Quando a gente entra, vai buscar esse conhecimento do mundo espiritual. Então, vejam, todos vocês vieram sentindo algo que estava mobilizando. E é uma mobilização que estava gerando sofrimento a tal ponto de afetar a vida de vocês,
que precisava buscar uma ajuda, porque essa situação estava, obviamente, afetando, em algum nível, as relações pessoais, as relações do trabalho. Algumas pessoas talvez podem estar sentindo, inclusive, aquele lugar, né, que não tem nem força mais para sair da cama. Alguns também passam por processos, né, de tratamento medicamentoso. Todos esses sintomas, eles são importantes e eles já estão apontando algo que está acontecendo dentro do sujeito. Queria compartilhar aqui com vocês, vamos ver se vocês vão ver a minha tela. Vamos lá. Estão vendo a minha tela? Se não tiver, deem um ok. Então, a nossa ideia é, vejam, todos vocês trouxeram esses sintomas, ansiedade, depressão, pânico. Em alguma medida, tudo isso estava reverberando e afetando as relações de vocês. E quando vocês chegam, vocês, obviamente, né, vão tentar entender o que está acontecendo. E também, né, muitos de vocês já devem ter passado por outros lugares antes de chegar, né, num centro pedindo ajuda, né? Alguns já passaram por tratamento psiquiátrico, já vieram, né, de tratamento terapêutico também há muito tempo, e estão buscando algo mais. O que eu queria trazer como reflexão para a gente pensar? O Adenoir Novaes, ele tem um livro que se chama Psicologia e Mediunidade, que inclusive eu indico, né, para quem quer aprofundar, que ele traz várias questões nesse livro, e ele começa falando o seguinte: o fenômeno mediúnico é espiritual, psicológico ao mesmo tempo, porque ele se processa via do inconsciente humano, o qual se localiza no perispírito. Então, veja, o que a gente começa a perceber quando ele traz essa reflexão? Ele já nos convida a compreender que o fenômeno, né, quando a gente pega a ideia do fenômeno em si, que é o mediúnico, ele é tanto espiritual quanto psicológico. Por quê? Porque ele vai se manifestar, ele vai chegar através de um veículo que está na mente do ser humano. E essa mente compreendida sobre vários aspectos, principalmente do processo inconsciente. O inconsciente é aquilo que não está na consciência, aquilo que nós muitas vezes guardamos e podemos compreender esse guardar, né, sem tomar a consciência, não só de eventos, experiências vivenciadas agora, aqui, nessa vida, nesse momento, como também do inconsciente no perispírito que traz as memórias e experiências de alma. Então, se a gente começar a entender e refletir que a mediunidade ela tem esse aspecto, nós podemos começar também a trazer um olhar sobre a própria ideia, o caminho da mediunidade. Quando nós falamos de mediunidade, nós às vezes pensamos, né, nas relações da própria psicofonia, da psicografia, dos processos que nós vemos nos centros, né? Seja espírita, umbandista, seja, né, aonde ele for se manifestar. Mas, na verdade, nós sabemos que a mediunidade, ela faz parte da história do ser humano. Nós vamos ver, desde os primórdios da nossa história, essa relação do homem com o sagrado, essa relação do homem com a natureza, essa relação do homem com a transcendência. Por que essa informação ela é importante? Porque toda a experiência que nós vivemos a partir de mais de uma vida, e aqui eu estou trazendo uma reflexão já partindo que todos vocês, né, compreendem a pluralidade das existências. Então, a partir dessa experiência vivenciada, nós vamos nos aprimorando no nosso desenvolvimento, principalmente aprimorando o nosso aparelho psíquico. Se vocês olharem lá o homem da pré-história e perceberem como o homem da pré-história era fisicamente, todo o processo de desenvolvimento desse homem, para desenvolver a compreensão, a cognição, a fala, a inteligência, né, na medida em que ele vai construindo os recursos para a sobrevivência, vai construindo as estratégias que vão ajudar, inclusive, né, a trazer mais entendimento sobre a vida, como o avanço da ciência no passado tempo, vocês vão perceber que o próprio corpo do desenvolvimento humano, ele se modifica ao longo desses milênios. Da mesma forma que você tem um corpo físico que se aprimora, você tem um corpo que traz um aparelho, né, psíquico que também vai se aprimorando ao longo das existências.
Ora, se nós vamos vivendo experiências com o sagrado e nós vamos trazendo experiências com essa capacidade anímica de estar em contato com a natureza, de perceber aquilo que não é percebido só pelos 5 sentidos, ou seja, visão, paladar, olfato, tato, audição, eu vou percebendo o mundo à minha volta, além desses 5 sentidos, quer dizer que eu estou desenvolvendo dentro do meu aparelho físico, cérebro, e também do meu aparelho perispiritual, energético, mente, atributos que vão aprimorando a minha percepção de um mundo que não está apenas no plano físico. Então, se nós entendermos que a mediunidade, ela faz parte da história do homem, entendendo como essa capacidade de fazer a mediação, né? Entendendo a mediunidade como essa capacidade que nós podemos fazer a mediação entre um plano e outro, e que isso veio se desenvolvendo ao longo da história, nós vamos compreendendo que essa característica, ela vai também se aprimorando em nível de aparelho psíquico. E em nível de aparelho psíquico também vai trazendo necessidades. Então, quando nós compreendemos, né, que a mediunidade, ela vai caracterizando como essa capacidade do médium que tem de sentir tudo que está em volta, e essa é uma definição que nós vamos ver no livro dos médiuns de Kardec, né? Ele vai trazendo que, então, o médium, ele tem essa capacidade de perceber, ao mesmo tempo que a mediunidade, ela é uma faculdade inerente ao homem, ela não é um privilégio. Então, aí nós já temos uma outra característica. Assim como eu tenho a faculdade, né, de pensar, e eu posso também sentir, eu vou começando a entender que essa mediunidade, ela é natural dado esse processo evolutivo do desenvolvimento humano e do aparelho psíquico da mente do homem. Portanto, todos nós temos essa capacidade de alguma forma desenvolvida. A questão é como ela vai se manifestar agora e que desafios ela vai trazer para a minha vida diária. Nós vamos perceber que, ao mesmo tempo, também, né, a mediunidade, ela vai se qualificar como essa faculdade e ela vai trazer efeitos. Efeitos que vão, né, digamos, repercutir tanto no meu sentir, no meu eu, quanto na minha relação com o mundo onde eu estou. E esses efeitos, eles podem vir com uma certa intensidade. Uma intensidade que, dependendo de como eu estou nesse aparelho psíquico, de como eu sinto essa relação, ela pode, inclusive, afetar, não é, a minha qualidade de vida e pode, às vezes, até um sintoma da mediunidade, desenvolver um certo transtorno, um transtorno psíquico, um transtorno psicológico, por uma certa intensidade que eu não consigo ter a estrutura para administrar ela. Então, ela passa a afetar minha vida de tal forma que todas as esferas, todas as minhas escolhas, tudo aquilo que eu estou, né, interagindo no mundo, acaba sentindo o impacto dessa intensidade. E, ao mesmo tempo, essa mediunidade depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ou seja, eu tenho que ter um aparelho físico, meu cérebro, e eu tenho que ter o aparelho, né, perispiritual, energético, que combinados vão criar o veículo, a forma pelo qual essa sensibilidade vai se manifestar. E essa organização mais ou menos sensitiva, ela faz parte do planejamento encarnatório. Então, partindo do pressuposto que nós já compreendemos que antes de eu me manifestar no plano da matéria, o meu corpo físico, ele é um molde, ele é resultado do molde que vem do meu perispírito e de tudo aquilo que eu armazeno a partir das minhas experiências e necessidades para o meu desenvolvimento como ser humano, quer dizer que eu tenho o corpo e a organização que eu preciso para trabalhar em mim as minhas emoções, a minha compreensão, as minhas crenças, ou seja, o meu desenvolvimento como ser humano e atuação aqui e agora. Então, a mediunidade, ela vai depender dessa intensidade da organização do meu corpo físico e do meu corpo energético, para que ela possa se manifestar em certas características. E ela não vai apenas se revelar da mesma forma para todas as pessoas, porque nós vamos ter variedades, né, de manifestações. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? Nós não estamos falando que isso depende da nossa história,
que ela depende também de como nós... deixa eu botar aqui. Como nós vamos vivenciando as experiências ao longo da nossa jornada, e que, ao vivenciar essas experiências ao longo da nossa jornada, nós vamos arquivando compreensões. Então, pense, se a gente olhar só, vamos pegar só o exemplo que nós estamos vivendo atualmente, que é esse momento da pandemia, não é? Nós estamos saindo de uma pandemia. Nós viemos desde o final de 2019, 2020, 2021, estamos em 2022. Então, nós temos aí uma margem de mais ou menos, vamos botar, de dois anos e alguns meses. Nesses 2 anos e alguns meses, que experiências cada um de nós vivenciou em nível de desafios do plano da matéria, em níveis, né, de perdas de relações de afeto com as pessoas e situações, em nível emocional, ou seja, o que é essa situação vivenciada na minha vida, começando só desse lugar do meu eu no mundo. Eu tive que me desafiar emocionalmente. E agora a gente amplia. Eu, né, na minha relação com o mundo, eu sentindo o mundo, percebe? Então, eu estou no mundo, vivenciando a experiência da pandemia, sentindo o efeito dela na minha vida particular, na minha vida da relação com os meus familiares, sentindo essa experiência que vai me gerando, né, uma compreensão desse evento, que vai trazer emoções, que vai trazer, não é? Deixa eu ver vocês aqui. Que vai trazer, ao mesmo tempo, a maneira como eu vou reagir a essa experiência. E a minha pergunta que eu faço para vocês, isso tudo que vocês vivenciaram nesses 2 anos, vocês conseguem se ver hoje a mesma pessoa que foi lá no início de 2020? Vocês conseguem perceber hoje onde vocês estão, o que mudou de 2020? Pois é, a Carla diz assim, ó, a minha foi um chamado, buscar um caminho. Sim, cara. Sim, Rose, muita mudança. Mudou muita coisa, não é? Todo mundo... Então, todos vocês estão diferentes. Pergunta, como vocês vivenciaram essa mudança? Porque, vejam, eu posso vivenciar essa mudança trabalhando em mim a resiliência do evento, e, portanto, eu vou passar por essa experiência que vai me gerar medo e ela vai me estimular a buscar oportunidades para aprender novas estratégias, para buscar uma forma de ajudar as pessoas, por exemplo, né? Eu vou lidar com o desconhecido, eu vou sentir muito sofrimento, porque de repente eu posso viver muitas pessoas, eu posso viver com a experiência de perder muitas pessoas à minha volta, e aí eu vivo por um luto reiterado nesses 2 anos. Perceba que o mesmo evento, ele é vivenciado em cada um de vocês, né, de uma forma intensa, e ao mesmo tempo isso é compartilhado numa coletividade. E nessa coletividade ela reverbera. Quando vocês chegam hoje, dia 11 de março de 2022, e se olham e comparam com vocês, 11 de março de 2020, nesses 2 anos, o quanto que vocês aprenderam. E aquilo que gerou medo e que não foi elaborado, continua dentro de vocês. Essa experiência, ela é arquivada em vocês, em nível, né, emocional, gera uma memória, e ela vai sendo feito um upload. Ela vai sendo, digamos assim, levada a armazenar no espírito. E esse espírito, ou seja, a jornada de vocês nessa experiência dessa vida, vai trazer para vocês uma compreensão ou não da experiência. Porque tem pessoas que viveram essas experiências e ficaram prisioneiras do medo, da ansiedade. Eu conheço casos de pessoas que ainda não conseguiram sair de casa. Elas desenvolveram uma tamanha fobia social que elas não conseguem sair de casa. Então, como que elas viveram essa experiência? E vejam que eu não estou dizendo que uma é melhor ou pior que a outra. Eu estou dizendo que cada um vive essa experiência de uma forma única. Eu posso elaborar ela e sair dela melhor, ou eu posso ficar presa na experiência. Qual é o impacto disso nas nossas emoções e na nossa jornada como seres espirituais? E também, qual é o impacto disso para quem traz essa sensibilidade na mediunidade?
Então, nós vamos perceber que, se eu vivo essa experiência e desenvolvo uma resiliência, eu vou agregando valor. Quando eu agrego valor, o meu espírito vai ancorando, né, mais sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida. Se eu não consigo elaborar essa experiência, ela reverbera. De alguma forma, meu espírito diz assim para o universo: olha, eu ainda não entendi isso, eu não consegui compreender. Manda mais disso, por favor. Então, eu fico, né, buscando, eu fico reiterando situações onde eu preciso vivenciar experiências para aprender a superá-las, porque isso faz parte da jornada do espírito. Tudo que nós vivemos, então, ela vai gerando memória, e essa memória vai sendo, não é, arquivada, não só na nossa mente física, como na nossa mente de energia. E é aí que começa a questão. Como eu vou criando os meus fantasmas mentais, como eu vou criando, a partir desse lugar, uma compreensão e posso entrar, ficar presa no mundo mental e esse mundo mental reverberar à minha volta. Agora imagina se eu presa no meu mundo mental reverberando, né, compartilho, estou próxima de uma outra pessoa que está reverberando nesse mesmo padrão mental. Eu vou criando um fluxo, então a meu padrão mental, que vai gerando o inconsciente individual, ele começa a reverberar com o inconsciente de outro. E da mesma forma, nós vamos compartilhando de um inconsciente coletivo. E nesse inconsciente coletivo, nós começamos a fazer trocas. A questão é, se o meu padrão mental interior ele conseguiu vir trabalhar uma resiliência, eu posso, através desse lugar, contribuir, alimentar essa consciência cósmica, digamos assim, com uma compreensão de mais sabedoria, e isso reverberar no todo. Ou eu posso ficar numa retroalimentação de padrões de medo, e isso também reverberar no todo. E aí nós vamos compreendendo como nós temos uma capacidade que é típica do sujeito, anímica, que reverbera e que se amplia dentro do... Lembra que eu falei no início que eu vou desenvolvendo o meu aparelho psíquico de tal forma que eu começo a sentir mais a minha volta. Eu começo a perceber mais a minha volta. Aquilo que não é dito, aquilo que não é visto com os olhos, mas é percebido de uma outra forma. E aí, se eu estou, né, dentro desse inconsciente coletivo, eu vou percebendo, e quando eu percebo algo, eu não estou apenas compreendendo com a razão, eu estou trazendo também para a emoção. Compreendem isso? Então, quando eu entro nesse fluxo, eu não estou apenas captando uma ideia. A ideia e a emoção, elas estão o quê? Elas estão como duas informações que estão associadas. Então, todo pensamento que é criado e ele é feito a partir de um lugar que eu vivo a experiência, eu coloco nele uma assinatura emocional. Então, eu tenho pensamento com uma assinatura emocional vibrando. E aí eu entro nesse fluxo e capto. Eu capto não apenas a ideia, mas eu capto também a assinatura emocional que está vibrando. Se eu já trago dentro de mim a fragilidade, o medo, e eu capto pensamentos que trazem a assinatura de medo, eu estou sentindo o meu medo aliado com o medo que está além de mim. E eu pergunto para vocês, qual é a chance desse medo ficar maior ou menor? O que vocês acham? Ele vai ficar maior ou vai ficar menor? Percebe? Aí eu já trago dentro de mim, exatamente, vai ficar maior. Eu já trago dentro de mim essa fragilidade e eu capto. Ao fazer isso, é como se eu juntasse a fome com a vontade de comer. Então, eu começo a sentir mais medo. E aí a gente começa a perceber porque muitas pessoas que já têm uma certa sensibilidade, ao longo desses anos, aqui, esses 2 anos de pandemia, né, se elas não buscaram trabalhar um processo, né, de autoconhecimento, de saber administrar suas emoções e elevar a consciência, essa consciência maior, elas entraram num pânico coletivo, elas sentiram muito mais medo, porque elas já trazem a fragilidade, a assinatura já está aqui, ela reverbera. E aí, por uma sintonia, eu começo a sentir também. É como vocês terem, por exemplo, uma unha encravada no pé e alguém vai sem querer e pisa em cima do seu pé. Se ela teve a chance de pisar no pé que você não tem a unha, você vai sentir a dor, mas não vai doer. Mas se ela pisou no pé que você já está com a sua unha encravada, vai doer muito mais do que se fosse outro pé. Por quê? Porque você já está nessa fragilidade.
e aí vai parecer maior do que é. Exatamente, a gente entra num padrão de correntes mentais que estão reverberando. E aí nós vamos perceber aqui, deixa eu voltar para o meu slide. Por que eu estou falando isso e qual a importância disso para a nossa saúde mental? Quando nós, então, vamos percebendo que esse aparelho psíquico, ele vai ter características que é muito decorrente, né, de cada um ao longo da sua jornada enquanto alma, alguns vão ter mais sensibilidade, outros não, eu vou, então, captando isso à minha volta. O que vai acontecer? Como ele faz parte da natureza humana, a mediunidade, e ela decorre do inconsciente humano, o que a gente percebe? Ela é uma aquisição que é decorrente desses milênios de evolução. Então, quando a gente fala de mediunidade, nós não estamos falando de algo extraordinário, de algo que parece seres que nos colocam diferentes. Nós estamos falando de algo como ver, ouvir, sentir, tato, paladar, só que algumas pessoas isso está mais aprimorado e outras nem tanto, ou talvez até mais contidos, conforme a necessidade da experiência dessa vida. A questão é o quanto isso, ao trazer esse aprimoramento ao longo da nossa evolução, vai criando repercussão dentro de nós. Tudo bem até aqui, gente? Então, nós podemos pensar, não é, essa nossa característica da nossa mediunidade, deixa eu botar para cá, como algo que vai nos, digamos assim, nos apresentando de uma forma em 3 aspectos. Né? O Adenoy, eu achei bem interessante que ele trouxe essa reflexão. Qual é esse aspecto tríplice da nossa mediunidade? Primeiro, eu tenho que ter o veículo orgânico. Ou seja, quando nós falamos de mediação, nós estamos falando de fazer a intermediação entre 2 planos. Tem um físico e o outro que está além do físico. Então, eu preciso de um órgão, preciso de um corpo físico. E esse corpo físico vai trazer um monte de complexidade, mas necessário para que tenha, digamos, um veículo que possa manifestar. Outra natureza da mediunidade é psicológica. Por quê? Porque ela passa pela casa mental. E quando nós falamos de psicologia, o que nós estamos falando? Desse estudo, não é? Da nossa psique, da alma humana, né? Entendendo a alma humana como esse conjunto de pensamentos, sensações, emoções que reverberam. Então, o fenômeno ele vai passar pela nossa casa mental. E a nossa casa mental tem memórias, tem, né, a nossa capacidade cognitiva para poder elaborar ou não. Tem, inclusive, dependendo de como é o meu órgão físico, não é, alguma característica fisiológica que vai facilitar ou não, que vai criar ou não uma complexidade com a minha característica dos meus pensamentos. Então, veja, eu tenho o físico, eu tenho a natureza psicológica e a outra natureza, não podia deixar de ser, que é a espiritual. Então, a natureza tríplice da mediunidade, ela inclui esse tríplice aspecto. Quando nós vamos olhar para o nosso corpo físico, o que nós vamos perceber? Como nós estamos falando, né, de uma capacidade que passa pela casa mental, nós vamos ver que o órgão principal, né, é o nosso sistema nervoso central. Nós podemos, Ciana, mas a mediunidade mecânica, eu posso apenas sentir, não é, aqui no meu laríngeo, ou eu posso mexer os braços. Sim, é verdade, mas lembra que a parte mecânica também tem uma correlação com o seu bulbo, com uma região do seu cérebro que é responsável pelo seu movimento do corpo. Então, a sede está no sistema nervoso central. E o que acontece? Quando nós falamos da mediunidade, nós estamos falando, né, de um monte de circuitos neurais que eles vão sendo acionados e que vão, né, ser capazes de captar os pensamentos. Então, nós já temos esses estímulos neurais atuando diariamente, que faz com que nós possamos, não é, elaborar as informações e as experiências que nós vivemos. Mas, como eu falei antes, nós desenvolvemos o nosso aparelho psíquico ao longo desses milênios, essa capacidade de perceber além dos sentidos físicos. Isso ele é percebido de que forma? Tem um cientista, que agora eu esqueci o nome, que ele estava estudando entre as sinapses dos neurônios, existe uma fenda
essa fenda é onde são liberados neurotransmissores. E esses neurotransmissores, existe alguns, segundo esse cientista, que é capaz de fazer a ponte entre a mente física e a mente espiritual, pela sutileza desse neurotransmissor. E aí, como nós percebemos que nessas sinapses eu vou passar o impulso nervoso e, portanto, a informação, eu vou ativar esses circuitos neurais. Então, esses circuitos neurais que vão possibilitar a construção desse pensamento, que vai ser emitido em um campo tridimensional, não é apenas esse campo físico. Eu estou vendo de uma forma mais ampliada. Eu vou ter também a glândula pineal, ou epífise, que é uma glândula muito importante no processo mediúnico e que vai atuar na minha mente. E eu vou ter essa região do hipocampo. O que é a região do hipocampo? A região do hipocampo é essa parte verdezinha aqui, estão vendo? Que é responsável pela regulação do quê? De todas as nossas emoções. Atividade hormonal, que ela vai também afetar ali lá com a hipófise. A atividade autônoma, a formação de memórias. O que isso significa? Que tudo aquilo que eu vivo, estou vivendo a pandemia, senti medo, senti pânico, emoção passa. Eu estou passando aqui, né, em toda essa região. Como que eu elaborei essa emoção? Esse medo, eu consegui elaborar? Não consegui elaborar? Vira memória. Essa memória fica aqui. E vejam só, onde está a glândula pineal? Esse pontinho aqui. Então, percebam que a glândula pineal, ela está muito próxima de uma região do nosso cérebro que tem toda a capacidade de armazenar informações importantes, como a regulação das nossas emoções, porque a gente vai ter a amígdala, né, mais para cá. A amígdala é uma região do nosso cérebro que está vinculada a esse cérebro mais primitivo, e ela é responsável pela sobrevivência, pela vida, pela reatividade emocional. Então, a amígdala ela vai trazer, né, o medo, vai trazer a fome, vai trazer o sono, ela vai reagir trazendo todo um processo que me garanta a preservação da vida. Então, a amígdala, como uma parte do meu cérebro, que faz parte do meu cérebro primitivo, ela é necessária, ela é ativada para que eu reaja. Só que eu desenvolvi esse córtex aqui, né? Principalmente o córtex frontal, que vai me ajudar a elaborar o pensamento, para que eu não fique apenas na reatividade das minhas emoções. Mas o que acontece? Essa região do hipocampo, então, ela vai regular as minhas emoções, a minha atividade hormonal e a memória. Ora, a memória, as emoções perto de uma glândula que vai ser minha anteninha com a mediunidade, o que será que isso vai ter de efeitos? Quando eu estou com essa anteninha captando a minha volta. E quando eu capto o medo que não é só meu. Se a gente olhar na história, o que é importante nós percebermos? Aí nós entrando, né, dessa parte, aí nós vamos ver a ponte dessa parte física com o terceiro aspecto, que é o aspecto psicológico. Nós vamos ver que essa capacidade intensa de emoção, de ser arrebatada, né, por um acesso de raiva, por um processo, né, de reatividade emocional, que pode não só me machucar, mas machucar outras pessoas, às vezes ela é estimulada pelo meu conteúdo interno, mas também, dependendo de como está essa abertura desse meu corpo mental, por algo que eu capto além de mim. E isso, por um tempo, né, ele também foi entendido como um desequilíbrio. Então, muitas e muitas vezes, ao longo da história, principalmente depois com a formação das primeiras instituições, aí nós já pegamos, né, final do século XVIII, XIX, quando você tem a criação das instituições, os internamentos, as primeiras casas correcionais de internação na Europa, nós vamos ver esse movimento, não é, de todo aquele que agia de uma forma diferente na sociedade. E aí o médium, ele era tratado como um louco, né? Ele tinha uma intensidade, e grande parte, principalmente no século XIX, né, muitos médios eles eram internados como loucos em manicômios, em casas correciais, ou, né, como diz, tem inclusive algumas literaturas que falam, né, aquela pessoa que ficava no sótão, né, que ficava isolada, cujas pessoas da família tinham medo, né, tem até não lembro se é um conto ou se é uma história,
mas tem na literatura, né, a louca do sótão, né, a mulher do sótão, onde as pessoas que elas tinham essa intensidade e, ao mesmo tempo, essa capacidade, essa sensibilidade mental, anímica traz, de perceber o pensamento, de perceber o ambiente, revelando para as pessoas, assusta, não é? Então, elas eram entendidas o quê? Como pessoas que precisavam ser contidas. E aí o Adenoir, ele fala, né, que muitos distúrbios emocionais, eles vêm exatamente pela dificuldade que a pessoa tem de lidar com a sua própria sanidade. Ou seja, o que a gente entende aqui por sanidade? Esse sanar, esse equilíbrio, né, em face o quê? De uma mediunidade que desabrocha com muita intensidade. Lembra que lá no Kardec ele falou, que eu citei antes, que ela depende, né? Ela vai trazer efeitos, ela vai trazer... Quem está com o microfone ligado, gente? Cuidar ali só para a gente não afetar. Desculpa, então, voltando. Então, essa intensidade que está acontecendo, né, a pessoa ela vai sentir. E aí, essa intensidade, que vem também com a parte orgânica, que é o cérebro físico, que tem toda essa região do hipocampo reverberando junto com a pineal, trazendo a sua memória, toda a sua questão, lembrando também a memória de alma, pegando todo esse contexto, ela começa a captar. E aí isso vem com tamanha intensidade que a pessoa ela entra num limite entre o que é a loucura e o que é, né, a necessidade desse equilíbrio. Tanto é que muitas vezes a gente vai ver sintomas, não é? Muitos sintomas de um transtorno, né, que a gente chama de emergência espiritual. Dentro da abordagem da psicologia transpessoal, nós falamos sobre crise espiritual, a emergência de uma crise espiritual. Essa emergência espiritual, ela tem traços muito parecidos com transtornos, só que ela, na medida em que ela é tratada, o sujeito ele consegue voltar ao seu normal, digamos assim. O problema é que quando ele não consegue voltar, ele entra no transtorno mesmo. E aí você tem os quadros, não é, das psicopatologias. Então, mas dentro da emergência espiritual, que é esse momento que ele fala aqui do desabrochar com intensidade, que quando a pessoa ela vem com essa abertura muito intensa e ela ainda não tem a informação e a experiência para lidar com essa intensidade, os sintomas são muito parecidos com transtornos mentais. Nós vamos ter sintomas parecidos com depressões, às vezes até com quadros psicóticos, e aí a gente tem que ter muito cuidado, e eu falo isso assim com uma cautela muito importante, para poder lidar nesse momento. Porque a pessoa ela está bem no limiar, e se esse limiar da emergência espiritual não for bem orientada, o perigo, né, de ela entrar para um transtorno mesmo é muito grande. Por isso que muitas pessoas elas trazem essa angústia de que parece que eu vou enlouquecer, parece, né, eu não sei mais o que eu faço. E aí a importância do estudo, do conhecimento, do acolhimento, do autoconhecimento para poder lidar com essa intensidade que chega. Então, ele fala muito isso, que essa intensidade ela vai lidar com essa emoção que é ativada. O que acontece? Quando nós falamos... Né? Deixa eu ver aqui. O Léo está dizendo, né? 18 dias direto incorporando, todos os dias em casa. Pois é, Léo. E aí a gente vai ver como que é essa intensidade, como lidar com isso, porque parece que a gente está quase enlouquecendo. E aí eu preciso, por isso que não tem como nós falarmos de um caminho espiritual, um caminho, né, da mediunidade, sem falar de autoconhecimento. E autoconhecimento é mergulhar também, e às vezes pedir ajuda, gente. Pedir ajuda é sinal de coragem, né? Trabalhar nossa saúde mental é fundamental, principalmente no século que nós estamos vivendo, né? Onde nós estamos tendo uma intensidade de informações via redes sociais, são situações hoje que estimulam muito o nosso mental. Nós estamos falando de trabalhos online, nós estamos falando de uma intensificação dessa atividade mental através de jogos
online, através das mídias sociais, através das informações que chegam com uma velocidade muito grande. Imagine as nossas sinapses acontecendo. Essa intensidade toda requer um cuidado com o nosso aparelho psíquico. E aí isso vai trazendo um efeito na nossa vida. O que nós precisamos ver a partir disso? Essa minha mediunidade, ela vai fazer uma ligação, não é, entre a consciência e o inconsciente, de tal forma que isso seja intenso e vai provocar uma excitação cerebral, tanto no nível cortical quanto no subcortical. O que isso significa? Que quando eu estou num transe, né, mediúnico, por exemplo, que leva um estado alterado de consciência e que eu percebo a minha volta, a intensidade dessas sinapses ela é aumentada, ela é estimulada. Só que a pessoa do médium não deixa de ter a sua história, não deixa de ter as suas emoções, e tudo isso vem tudo misturado ao mesmo tempo, sendo bem redundante, né? Misturado tudo ao mesmo tempo. Então, esse conteúdo inconsciente do médium, aliado a essa inconsciência que ele está interagindo, aliado ao inconsciente coletivo, que intensidade de emoções, de pensamentos estão acontecendo nesse momento? O quanto isso vai criar uma intensificação dessas sinapses. E aí eu preciso ter o cuidado de como que eu vou administrar essa intensidade. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para você, se a gente olhar esse sintoma, né, se nós pegarmos sintomas da depressão, o que a gente entende, né? O DMS-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, ele tem lá um monte de critérios para definir, né? O que é ansiedade, o que é depressão, o que é transtorno bipolar, vai trazendo um monte de classificação para criar um padrão, né, de comunicação entre os profissionais da área da saúde, para que possa, né, direcionar, digamos assim, um protocolo de atendimento. O que a gente percebe que o DMS-5 traz como característica de um sintoma de depressão? E aqui fazendo uma observação, existem vários tipos de depressão. Uma depressão que vem de uma distimia, uma depressão maior, uma depressão que vem, às vezes, de um processo de luto. Então, ele vai trazendo várias classificações, mas, em geral, aqui para a gente entender, dentro da nossa proposta. O que ele diz? Caracteriza-se por uma tristeza suficientemente grave ou persistente para interferir no funcionamento e, muitas vezes, para diminuir o interesse e o prazer nas atividades. Olha só, uma tristeza persistente. Então, nós estamos falando de meses, né? Não é uma tristeza que veio e passou. Por que compreender isso é importante? Porque quando a gente está na emergência espiritual, que é aquilo que eu falei para vocês, aquele limiar, não é? Entre eu tenho um surto, eu fico entre parecer se é um surto mediúnico ou é um surto psicótico. Eu estou nesse limiar, onde eu estou sentindo muito e os sintomas são muito parecidos. O que acontece quando eu já estou numa compreensão dessa mediunidade? Logo que passa um período curto, isso volta. Então, eu volto ao meu normal. Então, vamos supor, e de repente, do nada, eu entro com uma tristeza, uma vontade de chorar e fico uma semana assim. Na próxima semana, passou como se nada tivesse acontecido. A pessoa que ela já está no processo de depressão há mais tempo, ela vai ficar meses, né, às vezes anos, então ela vai trazer um padrão que vai persistir. Aí vocês podem perguntar, Marciana, se a pessoa traz traços de mediunidade, ela não sabe desde criança. Será que esses traços de depressão pode ser indício de um olhar para essa sensibilidade mediúnica não tratada? É uma questão para a gente pensar, sim. Porque o que acaba acontecendo? Eu já trago traços que são meus, né, da minha história, que eu preciso me conhecer, aliado a uma sensibilidade que pode agravar. Então, aquilo que eu poderia, né, vivenciar com um tratamento terapêutico e superar, ele fica agravado por uma sensibilidade mediúnica que não está sendo vista, porque eu estou só cuidando do aspecto físico e não estou cuidando do aspecto espiritual. E aí, aquilo que vai reverberando é como se eu estivesse o tempo todo enxugando gelo. Né? Eu vou me conhecendo, mas eu não consigo ainda lidar com essa capacidade que eu estou captando à minha volta.
Então, vejam que quando nós vamos falar das características da depressão, nós vamos perceber que ela tem muitas dessa característica. Algumas das pessoas que trazem a mediunidade, elas se queixam. Tristeza, vontade de chorar do nada, humor que vai se alterando. Veja só, esse transtorno depressivo maior diz que precisa apresentar alguns desses sintomas aqui, e principalmente pelo menos um ou mais, que deve estar presente de forma persistente. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias. Interesse ou prazer marcadamente diminuídos em relação a todas ou quase todas as atividades, em quase todos os dias. Perda ou ganho de peso. Insônia ou sono excessivo quase todos os dias. Alguns médiuns, às vezes, têm dificuldades de dormir, podem desenvolver quadros de insônia recorrente, ou outros, né, com um sono que vai levando quase uma fuga, né, da presença da vida, um sono reiterado. Percebe que já é uma característica. Agitação ou lentidão psicomotora, fadiga, perda de energia quase todos os dias. Ora, né, às vezes eu posso estar, né, num processo, né, de um trabalho mediúnico e eu posso sentir naquela semana uma fadiga muito grande. Como é que eu vou saber se isso é uma característica mediúnica ou se isso vem de sintomas de depressão? Aí é muito importante o papel do médium no autoconhecimento. Se a gente pega, por exemplo, lá, tanto as orientações dos mentores, como lá o próprio Kardec, Beabá de todo o caminho espiritual, o que ele diz? É preciso estudar, buscar conhecimento e trabalhar internamente a si mesmo. O que isso significa? Eu preciso me conhecer. Porque se eu não me conhecer e não entender na minha história o que eu estou sentindo, como é que eu vou saber se essa fadiga ela já não é um sintoma de depressão que está sendo mascarado por uma mediunidade? Porque a gente também tem um outro problema, de achar que tudo é mediunidade e não cuidar da minha saúde mental. E aí eu corro o risco de desenvolver um agravamento ao longo do tempo, e isso me afetar na minha saúde. Então, eu preciso trazer um olhar na minha história. Eu trago uma tendência dessa perda de energia todos os dias há muito tempo. Como é isso na minha história? Eu consigo perceber que nas semanas que eu tenho um trabalho mediúnico, eu tenho um cansaço maior, mas depois que termina, passa um dia depois, isso já melhora? Eu volto ao meu normal? E a pergunta é, você sabe qual é o seu normal? Você sabe o que é seu estado de saúde saudável, normal, equilibrado? Você tem consciência disso? Para poder criar um parâmetro de comparação, para dizer, olha, o que eu estou sentindo não está próximo daquilo que eu já sei que é o meu normal. Vejam como é importante esse conhecimento, para que vocês possam trabalhar os sintomas que chegam. Outra característica, sentir-se sem valor, culpa excessiva quase todos os dias. Ora, quando nós falamos de processos obsessivos, uma das questões importantes num quadro obsessivo é a culpa inconsciente. A minha alma, o meu ser, lembra que eu falei da memória? Eu tenho a memória que o meu cérebro físico traz dessa vida, mas eu tenho a memória inconsciente de alma. E se eu trago inconscientemente uma culpa, essa culpa reverbera. Essa culpa excessiva é um dos sintomas que vai alimentar um desvalor e vai, portanto, também favorecer um quadro de obsessão. E lembrando que nós também falamos de quadros de autoobsessão. Quer dizer, então, que eu posso desenvolver uma depressão e gerar para mim um quadro autoobsessivo? Sim. Às vezes a gente acha que tudo que nós estamos sentindo vem do mundo espiritual de fora e não percebe que, às vezes, a gente cria a nossa própria realidade. Então, se eu não me conheço, eu posso estar com traço depressivo e posso criar um processo autoobsessivo ao reiterar padrões de pensamentos e emoções que não são trabalhadas. Obviamente que, ao longo do tempo, isso vai reverberar e eu vou criar um padrão de vibração, de assinatura, que vai atrair sintonias. O que eu vou trazer também? Habilidade reduzida de pensar ou se concentrar. Nossa, hoje eu estou com dificuldade de ter atenção. Médios já perceberam isso? Pensamentos recorrentes sobre a morte, ideais suicidas.
No caso aqui do transtorno depressivo maior, são pensamentos suicidas sem um plano já específico, mas passa essa ideia. Quantos médios já não vieram, né, aquela ideia, né, de extermínio da vida? Percebem que os sintomas que são apresentados para um quadro de depressão, que é uma doença, que precisa de cuidado, de atenção, de tratamento, ele também comunica com sintomas, né, que muitas vezes um médium, numa semana de atendimento, pode estar sentindo, ele pode estar em afinidade, captando os pensamentos, ideais de desesperança, perda de energia, tudo isso acontecendo. Então, eu preciso começar a compreender que, na medida em que eu vou captando esse padrão mental à minha volta, isso vai afetar a minha saúde, vai afetar o meu aparelho psíquico. E eu tenho que fazer agora, elaborar estratégias para poder lidar com a minha sensibilidade e, principalmente, né, buscar esse equilíbrio para ter uma saúde mental que dê sustentação a essa sensibilidade. E esse é um grande desafio. Quando nós falamos da depressão, nós vamos ver que o lóbulo parietal, alguns estudos mostraram que grande parte, né, dos sintomas de uma mente depressiva, ela está vibrando nessa região do cérebro aqui no lóbulo parietal. Lembram que eu falei do hipocampo? Lembram que eu falei da pineal, que fica mais ou menos por aqui? Veja que ela vai criando aqui, ó, um vórtice que vai saindo ali no lóbulo parietal, a nossa pineal. E estudos vêm mostrando que essa região do cérebro é uma das regiões que é mais afetada pelos quadros de depressão. Então, qual a relação dessa região afetada com a nossa pineal? Né? Compreendendo o campo de força que vai se formando. Dentro desse processo, é que eu queria trazer para vocês uma observação. Dentro da proposta, por exemplo, de caso de depressão, o tratamento, geralmente, ele é tanto da parte psicoterapêutica, medicamentosa, e tem um tratamento que se chama, né, estimulação magnética transcraniana rápida, que não é para pessoas que, por exemplo, às vezes não se adaptam com um tratamento medicamentoso, têm uma sensibilidade aos medicamentos, então existem, dentro da neurociência, eles descobriram algumas estratégias para estimular essa região do lóbulo parietal, de tal forma que possa mudar o padrão dessas sinapses que estão acontecendo, onde esse padrão de pensamento é construído com esse quadro depressivo. Então, a estimulação magnética transcraniana é essa técnica que vai agir aonde, gente? Aqui. Então, com a estimulação magnética transcraniana, você passa o aparelho que trabalha com campo magnético vibrando nessa região da cabeça, de tal forma que vai estimulando esse lóbulo parietal, estimulando as sinapses, para que a pessoa possa, então, ir melhorando essa conjunção, né, neurológica para sair desse quadro depressivo. O que esse aparelho faz? Ele estimula um campo magnético. Um campo magnético através desse magneto que estimula uma corrente de força induzida, que vai agir nesse córtex, que vai também estimular o córtex pré-frontal, que é a região do pensamento, e vai chegar no sistema límbico. Ora, o sistema límbico não tem a memória, hipocampo, pineal, tudo aquilo que nós falamos antes. Então, veja que a medicina, dentro da área da própria psiquiatria, vem encontrando alternativas para o tratamento da depressão, que não é só o uso de medicamentos. Esse tratamento, que é a estimulação magnética transcraniana, ela vai sendo, né, é uma bobina que é colocada na cabeça da pessoa, que vai dando impulsos magnéticos. E isso vai criando esse campo magnético para estimular essa região do cérebro e ajudar a pessoa a ir trabalhando esse processo de cura da depressão, né, de reequilibrar, né, de um tratamento para essa depressão. Essas são sessões de, no mínimo, 15 minutos, às vezes um pouco mais, e são sessões que se repetem, né? Então, você tem um tratamento, com certeza é mais de 10 sessões, e elas são feitas, né, ao longo de um tempo, até que a mente consiga estar totalmente estimulada, não é?
Sim, Cariane, nós temos o Hospital Sírio-Libanês, desenvolve estudos nisso, inclusive esse artigo está no Sírio-Libanês. Então, veja que esse aparelho, ele vai estimulando, a pessoa vai, por exemplo, umas 20 sessões. Qual é o objetivo? Estimular essa região cerebral de tal forma que o cérebro vá criando novas configurações. Lembro da neuroplasticidade do nosso cérebro, essa capacidade de se reajustar a novas situações. Então, esse aparelho vai estimulando essa região do cérebro para criar novos caminhos e readaptar, e com isso mudando alguns padrões dessas sinapses que estavam gerando esse quadro depressivo. Vocês já ouviram falar de passe magnético? O que é o passe magnético, se não colocar também, através do magnetismo, uma estimulação no chakra coronário? Qual é a diferença disso? Não é? Sim, né? Biorressonância, que dá impulsos eletromagnéticos nessa área, também tem isso. Então, vejam, a ciência ela vem buscando recursos para fazer o quê? A estimulação eletromagnética dessa região do cérebro para que possa ajudar a pessoa a vencer esse quadro de depressão, porque a gente sabe que tem um fator físico aí, mas um fator físico que é decorrente de uma mente de energia também, lembrem disso. O que a gente viu lá antes? Você tem um corpo, né, o órgão que vai manifestar a parte energética. Ora, quando nós falamos de um passe magnético, de uma aplicação de reiki, o que nós estamos fazendo? Nós estamos também trabalhando esse campo eletromagnético nessa região do lobo parietal. Por isso que uma das profilaxias, para quem tem, né, esse conhecimento do mundo espiritual, porque a gente também não vai falar isso para quem não acredita, a gente tem que respeitar as crenças de cada um. Né? Tem pessoas que vão só na ciência, mas a gente sabe que o tratamento espiritual ele vai ter um impacto muito importante para os casos de depressão, exatamente pela essa capacidade que o passe magnético traz. Então, o passe magnético, que é eu trabalhar a estimulação desse campo eletromagnético no meu coronário, que vai comunicar com a minha pineal, que vai reverberar naquela região do cérebro onde está a minha memória e a minha amígdala lá na outra ponta, que vai liberar as minhas emoções, tudo isso está reverberando dentro de mim. Quando eu trabalho passe magnético, eu estou trabalhando a estimulação com essa mente maior, né, desse eu espiritual, que vai limpando os padrões dessa mente inferior, essa mente de energia, e vai harmonizando esse chakra, o chakra coronário. Como que a gente pode fazer isso também? Contato com a natureza, sol na cabeça. Vocês já tiveram essa sensação de, às vezes, médios sentem isso, de estar com uma dor de cabeça e você pega sol, parece que aquele sol dá um alívio, não é? Dá um alívio, né, nessa tensão que está na cabeça. Sim, nós temos medicamentos naturais que vão estimular alguns neurotransmissores. Exatamente. E aí vejam que nós podemos usar recursos que a natureza nos traz, com alguns medicamentos, nós podemos usar a estimulação transcraniana, a Clínica Pacífico, legal, Graziela. Exatamente. Então, nós podemos usar recursos que sejam mais saudáveis, mas qual é a chave? A mente física, ela é consequência. Consequência do quê, gente? Dos meus padrões de pensamento. Então, como que eu compreender essa característica da mediunidade vai me ajudar a ter esse equilíbrio psicoemocional? Lembra lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, que Kardec ele pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Qual é a resposta? Muito mais do que imaginas. Se não tiver o cuidado, eles podem até dirigir o seu pensamento. O que acontece? Eu tenho o corpo físico, onde está meu cérebro, eu tenho a minha mente de energia, que está no perispírito, que vai fazer a ressonância com o meu espírito, minha consciência maior. Nesse perispírito, eu tenho frequências de onda do meu pensamento, que vai reverberar e captar a minha volta. Isso vai atingir a maneira como eu sinto, como eu reajo no mundo. Como eu posso lidar com isso? Percebe que a chave está no pensamento? O pensamento que parte de um processo de autoobservação.
Por isso, gente, que é uma coisa assim que os meus alunos da comunhão, o pessoal que me pergunta, mas como que eu posso trabalhar melhor a mediunidade? Eu sempre indico, trabalho e estudo, você precisa, estudar, né, meditar, buscar conhecimento. 2, trabalhar o autoconhecimento. Vá buscar terapia, vá buscar recursos que te ajudam a entender como você reage às suas emoções, quais são os seus gatilhos emocionais, por que alguns temas têm mais impacto para você, como você vai limpar essa memória que está dentro de você. Porque não adianta eu me preocupar, não, agora eu descobri que eu tenho uma mediunidade, eu vou num centro e começo a trabalhar. Mas eu continuo sendo uma pessoa de pavio curto, eu continuo tendo dificuldade de interação pessoal. De que adianta eu trabalhar a mediunidade no centro se as minhas relações humanas continuam péssimas? Compreendem isso? E aí nós vamos entrar numa questão bem delicada, que é compreender por que raios d'água, né, eu, nessa existência, precisei trazer tamanha sensibilidade com essa mediunidade. A serviço do que eu tenho essa sensibilidade? Será que é só para trabalhar no centro? Ou é para me tornar uma pessoa melhor? Será que através da mediunidade eu consigo ter mais capacidade empática de compreender o outro ser humano, de perceber a necessidade de outro ser humano? O que isso me ajuda a ser uma pessoa mais consciente na vida? Será que essa minha capacidade de sentir o que o outro está sentindo, de perceber um padrão de pensamento, às vezes que nem é dito, mas que me ajuda a entender de que lugar aquela pessoa está falando, qual é a necessidade dela, qual é a dor dela, me ajuda a ser mais empática, a ter ações mais amorosas no mundo? Percebam que a capacidade da mediunidade, ela não depende da sua religião, ela não depende se você vai trabalhar no centro ou não, ela depende do seu aparelho psíquico, físico e energético. E ela te coloca como uma forma de agir e sentir no mundo. Significa que essa capacidade vai te colocar na interação com as pessoas e você pode, a partir desse lugar, fazer diferença. O que o nosso mundo precisa? Como nós vamos trabalhar uma expansão de consciência se as pessoas não têm empatia? Ainda estão muito voltadas ao seu pequeno ego, ainda estão na separatividade. Ora, essa minha capacidade de sentir tudo me coloca exatamente na vibração com tudo. Eu sinto o mundo à minha volta, eu sinto tudo o que está acontecendo. Olha que desse lugar eu tenho mais condições de poder entender o que o outro está sentindo. Então, talvez a pergunta é, será que a minha ação vai chegar de um lugar diferente no mundo? Então, vejam que se eu começar a compreender esse fenômeno, trabalhar em mim as minhas emoções, eu não só estou auxiliando o plano espiritual, como eu estou fazendo a diferença no mundo. Se eu conseguir ter padrões de emoções e pensamentos mais harmônicos, isso reverbera uma assinatura emocional que vai alimentar uma consciência cósmica e que vai irradiar para todo o planeta. Isso a gente vê quando nós falamos, né, da teoria do centésimo macaco, como que nós podemos chegar ao nível de consciência crítica para virar a chave dessa humanidade. Porque nós precisamos fazer um upload de emoções e pensamentos mais saudáveis. Nós estamos saindo de uma pandemia e o que a gente vê no mundo? Mais uma guerra. Não é que não estivesse acontecendo guerra antes, mas a notícia está ali, né? A ânsia de poder, as dificuldades, isso reverberando. Como que eu escolho agora me posicionar diante do cenário mundial? Às vezes, a pessoa vai dizer assim, Ciana, eu não tenho como ajudar materialmente. Verdade, mas você pode ajudar com as suas emoções e com seus pensamentos. Porque na medida em que a gente passa a compreender que tudo que nós sentimos e nós elaboramos, nós alimentamos uma consciência cósmica, nós somos responsáveis pelo mundo que nós estamos vivendo. E toda guerra, todo processo que está reverberando à nossa volta é resultado dos nossos pensamentos, emoções ao longo de milênios. Talvez hoje eu consiga compreender de um lugar diferente, mas no passado, talvez os meus pensamentos também alimentaram as ações que eu não quero nesse mundo hoje. Então, eu compreender que esse pensamento ele vai gerar uma informação que vai reverberar, começa a fazer toda a diferença. Quando nós falamos da Organização Mundial da Saúde, né, o que eles falam, o que a Organização Mundial da Saúde define como um conceito de saúde, né, de saúde mental?
Ele diz, né, que a saúde mental é um bem-estar no qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra apto para dar contribuição para a comunidade. Olha que interessante. A Organização Mundial da Saúde, ela não fala que uma pessoa que tem saúde mental é uma pessoa que está só focada no pequeno eu. Ela já está apta a contribuir para a comunidade. Ela passa a ter uma consciência também do coletivo. Por quê? Porque o ser humano é um ser social. É da natureza humana a interação social. Se eu não consigo ainda compreender isso, então alguma coisa na minha saúde mental, no meu entendimento da vida, precisa ser aprimorado. E é claro que cada um tem o seu tempo e tem seu nível de consciência. Então, o que ele vai trazer aqui? É um bem-estar, onde eu vou ter habilidades pessoais. Eu vou desenvolver habilidades, né? Nós falamos de habilidades sociais também. Habilidade na fala, habilidade, a inteligência emocional, não é? Eu vou desenvolver habilidade, por exemplo, de uma comunicação não violenta, para saber me interagir com as pessoas, de tal forma que eu consiga lidar com os estresses. Gente, vocês já pararam para pensar, né, como seria a vida sem os obstáculos, sem as dificuldades? Qual seria o sentido dessa vida se não tivesse algum desafio? É parte da natureza da vida viver situações de mudança, de desafios, porque o desafio, ele te convida a aprender algo novo, a desenvolver uma nova habilidade. Só que isso gera estresse. O que é a saúde mental? Eu ter essa habilidade, essa capacidade de gerenciar as minhas emoções para que eu possa lidar com os estresses da vida. Ora, a mediunidade não é algo que pode gerar estresse, que pode gerar fatores estressores à nossa volta? Então, o quanto eu preciso desenvolver de habilidade interna para lidar com os estresses, inclusive com o estresse que a própria mediunidade vai me trazer. Se eu consigo fazer isso, eu estou trabalhando numa saúde mental. Trabalhar atitude produtiva na vida. Né? Isso é clássico, a gente vê na própria psicanálise, né? Freud ele dizia que se você quer saber se a pessoa ela está em plena saúde mental, é avaliar a capacidade produtiva dela. Porque trabalhar e ser útil é da natureza humana. Ah, mas eu quero, né? Eu quero poder fazer de tal forma que eu não preciso trabalhar. Eu tenho que pensar o que eu estou querendo dizer com isso. Porque trabalhar, ser útil, construir é da natureza humana. Se eu não consigo ter uma capacidade produtiva, se eu não consigo trabalhar de forma produtiva, adequado, obviamente, à minha capacidade, à minha necessidade, significa que alguma coisa ficou pendente. Porque o homem que está num nível de saúde mais harmônico, ele é uma pessoa capaz de produzir. Independente se ele tem, por exemplo, alguma limitação física, ele também consegue encontrar uma estratégia para produzir dentro da sua própria habilidade, porque faz parte. A gente poder ser útil, a gente poder construir alguma coisa, nos faz bem, trabalha a nossa autoestima e, ao mesmo tempo, contribui para a sociedade. Esse é um conceito de saúde que a Organização Mundial de Saúde traz. Em 88, né, 1988, alguns estudos mostram que a organização ela incluiu, dentro dessa noção de saúde, ela incluiu a dimensão espiritual dentro de um conceito multidimensional de saúde. Por quê? Eles entendem que essa dimensão espiritual ela tem muito a ver com um sentido de vida, com a percepção, as crenças, os valores que eu vou dar para essa vida, e que não está vinculado a uma prática religiosa em específico. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela incluiu, né, dentro do conceito de saúde, a dimensão espiritual, porque ela é parte de uma forma de se ver a vida, de dar sentido à vida. O homem que tem, né, um anseio de vida, um sentido de vida voltado a valores humanos, valores, né, que Maslow ele fala que são valores transpessoais, como a bondade, a generosidade, a justiça, isso eleva a nossa consciência, isso é uma dimensão espiritual, e isso faz parte da saúde. Um ser humano saudável, ele tem um aspecto espiritual também desenvolvido nele,
porque esse aspecto espiritual não é religião, são valores mais humanos que o conectam a uma dimensão sagrada da vida, um sentido para a vida. E aí ela vai, não é? A espiritualidade ela vai reunir todo esse conjunto de emoções e convicções não materiais que vão me dar esse sentido para a vida. Então vejam que organismos já estão incluindo isso como algo natural. Aqui eu coloquei para vocês lembrarem a pirâmide, né, das necessidades de Maslow. O livro que ele escreve depois do livro das necessidades, que é o Ser Transpessoal, ele faz uma releitura dessa pirâmide. E nesse nível de realização pessoal, onde ele fala do nível da moralidade, é onde ele coloca esses valores que ele chamou de transpessoais, que faz parte da dimensão espiritual da vida. Então, o ser humano ele precisa cuidar dos aspectos fisiológicos, como comer, né? O corpo precisa ser cuidado, eu estou na matéria. Não dá só eu para eu viver no mundo das ideias, no mundo espiritual, se eu não cuido do meu físico. Eu preciso de segurança, ou seja, eu preciso ter os recursos básicos para que a vida aconteça, eu preciso me relacionar, né? Então, uma pessoa que não tem amigos, que busca uma vida espiritual, mas não consegue se relacionar jeito com as pessoas, aí nós temos uma outra questão, porque a necessidade de amor e relacionamento faz parte do ser humano saudável. Então, quanto mais a pessoa ela cresce espiritualmente, mais ela tem inteligência emocional, ela constrói laços de amizade, ela tem uma visão mais consciente, ela trabalha com responsabilidade no corpo dela, porque ela sabe que ela é responsável pelo corpo que ela recebeu. Isso também vai trabalhando o processo de autoestima, de respeito aos outros, até chegar nesse nível de autorrealização, onde eu me conecto com esses valores transcendentais. Então, isso é parte de um conceito de ser humano saudável. A saúde mental, a saúde em geral, ela pressupõe esses níveis. E na medida em que eu vou compreendendo esses níveis, o que a gente vai perceber? Que a mediunidade, né, isso o Adenoir ele fala, ela é mais do que uma faculdade para a desobsessão dos espíritos. Ela é uma janela do espírito para as dimensões existenciais do universo. Pensem sobre isso agora. Queria que vocês parassem um pouco e percebessem a profundidade do que o Adenoir está fazendo com essa afirmação. A mediunidade é uma janela do espírito para as dimensões existenciais do universo. Por que ele diz isso, gente? Mediunidade não é apenas eu trabalhar na mesa mediúnica, não é apenas eu ficar incorporando. Essa é a parte menor da mediunidade. A mediunidade, ela me abre uma janela para compreender o mundo, para compreender as pessoas, para trabalhar dentro de mim os aspectos do meu ego, os aspectos das minhas emoções que ainda não foram elaboradas. Porque eu preciso administrar a raiva, porque eu preciso administrar a tristeza, porque eu posso trabalhar a alegria, porque eu posso trabalhar, né, a benevolência. Essa janela que se abre por essa mediunidade me amplia a consciência. Porque eu saio da caixinha, eu consigo perceber aquilo que não é dito, eu consigo, às vezes, num estado alterado de consciência, acessar esse inconsciente coletivo, onde estão os arquétipos, onde estão as informações, os registros acásticos, onde tem uma sabedoria. Porque neste mundo também tem uma mente, né, divina. Nós tivemos aqui quantos exemplos, como, por exemplo, o próprio Yeshua, Jesus. Ele sentiu, ele fez upload dessa consciência cósmica ao estar aqui no mundo, vibrando com a sua mente. Isso vai lá para o registro dessa consciência. Um Siddhartha Gautama sentiu, pensou, upload, foi lá para essa consciência. Um Gandhi, né, um Martin Luther King, todos esses pensamentos, esses entendimentos, essa compreensão da vida, ela é armazenada aí. E quando eu abro essa janela dessa minha sensibilidade, eu posso acessar esse lugar. Eu posso acessar um local onde o Cristo pensou, aonde Buda pensou, aonde um Gandhi pensou, e entrar em sintonia com essa compreensão da vida. Então, não adianta só eu ficar numa mesa mediúnica se eu não me trabalho como ser humano.
se a minha compreensão de vida e de interação pessoal não se melhora. Por isso que a gente vê, muitas vezes, no plano espiritual, né, muitos hospitais de resgate de médiuns que falharam. Ah, mas eu fui a minha vida toda no centro mediúnico. Sim, seu problema não foi você não trabalhar mediunicamente. Seu problema foi que você não trabalhou suas emoções e não se desenvolveu como ser humano nas suas interações pessoais. E aí a pessoa ela precisa resgatar a parte que ficou faltando. Então, eu vejo que quando ele diz que essa mediunidade é muito mais do que trabalhar o processo de desobsessão, ela é trabalhar a porta que me abre para as dimensões de compreensão do universo. Ela abre para esse meu universo interior e também me abre para compreender o universo além de mim. E, portanto, me dá condições de fazer escolhas mais conscientes e mais sábias, porque eu já não estou pensando no efeito imediato. Eu já tenho uma compreensão do quanto isso impacta na vida, na minha vida e na vida do todo. E aí, desse lugar, nós podemos fazer o quê? Construir um caminho. O que é trabalhar um caminho onde eu possa um trabalho de trabalhar esse equilíbrio da minha saúde mental? Dedicar-se a uma atividade profissional ou não. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos produzir, nós precisamos fazer, ser útil. Eu posso me dedicar tanto ao meu trabalho da matéria, ou eu ser, por exemplo, uma pessoa que não trabalho, porque sou casada com alguém, ou tenho um outro amparo, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter, né, se eu não tenho um profissional, alguma atividade em que eu faça algo útil, onde eu vou arrumar algo, onde eu vou aprender uma coisa nova. Por quê? Porque isso me coloca naquele lugar que é essencialmente humano, que é produzir, é fazer no mundo. Trabalhar um caminho, né, onde eu trabalho essa parte magnética de vibrações, através dos passes, do reiki, né, de tudo aquilo que vai reharmonizar e trazer cura para o meu ser. Grupos de ajuda, né, trabalhar muitas vezes, fazer esse trabalho terapêutico de autoconhecimento individualizado e participar de grupos de ajuda. Fazer ações de solidariedade, ações sociais, o que são os trabalhos voluntários, se não uma opção para que eu possa contribuir no mundo. E trabalhar a prática da meditação. Meditação que eu incluo aqui a oração, a conexão. Porque aí é quando eu entro em contato, tomo consciência quem eu sou, o que eu estou sentindo, e peço ajuda, elevo minha consciência, para que eu possa, né, compreender, acolher esse meu momento, mas não ficar refém das minhas emoções. Dar uma direção para ela. À medida que a gente vai construindo esse caminho, o que a gente vai percebendo? Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. A nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja aonde for. Então, eu vou criar e eu vou sentir. E aonde eu criar e eu sentir, eu vou fluir na vida. Na medida em que eu compreendo isso, eu posso trabalhar uma compreensão melhor em relação à minha saúde mental. Como é isso para vocês, gente? Estão todos quietinhos. Eu tentei passar aqui de uma forma sintética, trazendo, né, como eu falei, né, trazendo um esboço para contribuir numa reflexão. É claro que se a gente quiser sentar aqui, a gente pode fazer um curso aqui sobre, né, saúde mental e mediunidade e caminho espiritual, né, e tem muita coisa para aprofundar, mas pelo menos para trazer algumas ideias para a gente debater. Vocês se identificaram? Vocês perceberam, né, algumas dessas características em vocês? Queria ouvir vocês agora. Perguntas, como que é para vocês? Como que vocês estão? Como é que vocês recebem tudo isso? Todos aqui estão vivos ainda? Tá. Fala, Meg. Reforçou a intuição que eu tive de que quando eu estou com alguém ou várias pessoas,
Eu percebo que o meu humor muda em função da pessoa ou das pessoas. Então, quando elas estão alegres, eu fico alegre, mas não é sempre a minha alegria, é a alegria delas. Então, eu tenho trabalhado muito essa percepção para verificar, e principalmente para não entrar nesse padrão vibracional negativo quando as pessoas são agressivas, né? Uhum. Sim, isso é E, muito importante, Meg. Você vê que é mas é interessante. difícil como médium, porque a gente faz isso automaticamente, sem Verdade, perceber. verdade. E é esse o nosso desafio. É, Sair do automatismo. Por isso que não tem como fazer isso sem fazer um mergulho no meu autoconhecimento. Na medida que eu entendo onde estão os meus gatilhos emocionais, eu percebo por que eu sou mais sensível a alguns temas. E eu percebo por que eu sinto em volta, para poder lidar com isso. é. Tá ótimo. Gratidão, Meg. Gratidão eu para você. Você foi ótimo, eu gostei bastante. Que bom, Agora é Meg. verdade, né, que o trabalho maior do médium é o vigiar-se, né, Isso. no dia a E o que dia. é o vigiar se não é meditar, botar atenção sobre? Não é? Quando a gente fala de meditar, meditar não é esvaziar a mente, não pensar em nada, gente. Meditar é dar foco para o pensamento. Então, eu colocar atenção, vigiar os meus pensamentos, onde eles estão, o que eu estou fazendo agora, onde eu estou colocando a minha atenção. Isso vai me ajudando a saber, né, o que está acontecendo nesse momento. Exatamente isso. Tá ótimo, Meg, gratidão. Aqui a Vanessa está falando que tem que lidar com isso com frequência, com a intensidade, aprender a manter serena, com atitudes no dia a dia lidando com a mediunidade. Pois é, Vanessa, é nosso desafio. E é aí que eu queria fazer uma observação. Sentir raiva, gente, sentir tristeza, ficar impaciente com uma situação, não quer dizer que você, né, está errada. Isso também é parte do nosso, do ser humano que nós somos. Quer dizer que se uma pessoa me agride, eu vou ficar ali plena como se nada tivesse acontecido? Não, gente, a gente ainda não é um Buda. Nós estamos muito longe. Até Cristo, né, foi lá e quebrou as coisas no tempo porque ele perdeu a paciência. Então, assim, é claro que às vezes vão acontecer coisas que eu vou explodir, que eu vou ficar impaciente. O que eu tenho que entender? Será que o meu termômetro, a minha intolerância, ela está muito baixa porque eu estou cansada, porque eu estou lidando com muita coisa, porque aquilo que aconteceu, né, é uma coisa que me machuca, eu preciso trabalhar melhor em mim. Vejam isso. Não quer dizer que a gente vai estar sempre pleno. A questão é eu não ficar refém desse lugar. Então, eu posso acontecer o evento, atravessar, eu sentir, mas no final do dia eu já estou de boas. A questão é que isso acontece, a gente fica o quê? Ruminando. Ruminando na nossa mente, a gente fica e daqui a pouco nem é mais o evento. Eu já estou lá longe. Aí eu perco o sono, aí eu fico 2 dias, uma semana ruminando o evento. Então, já não é mais o que aconteceu, já se tornou um problema das minhas questões internas. Compreende? E se eu estou na mediunidade, aberta no processo, eu sou uma médium psicofônica, por exemplo, o que vai acontecer com o meu aparelho psíquico e a minha mediunidade? É claro que eu vou sentir mais, é claro que as coisas vão vir com mais intensidade. Então, educar a mediunidade começa por educar a nós mesmos, as nossas emoções. Então, eu não vou estar plena. Eu tenho consciência plena que eu não, Luciana, eu não estou plena todo dia, não. Tem coisa que acontece que eu fico pé da vida. Aí eu respiro, mas, ok, Luciana, você está irritada, isso te incomodou, tudo bem, respira. Agora, qual é a sua responsabilidade nisso? O que você vai fazer com isso? Porque essa é a pergunta. A gente começar a trazer, diante de tudo o que acontece, um olhar de autorresponsabilização. Porque muitas vezes, e eu já vi isso, eu posso falar, porque eu já dirigi grupo mediúnico, eu via muito isso nos meus grupos da comunhão também, de chegar, às vezes, com uma mediunidade ostensiva e responsabilizar o plano espiritual por tudo que acontece na sua vida.
Eu estou assim porque eu estou no quadro obsessivo, eu estou assim e eu não mudo os meus padrões mentais, eu não mudo os meus hábitos, eu não trabalho dentro de mim as minhas emoções. Então, tudo que acontece é culpa do outro. Ora, gente, que padrão de pensamento é esse que eu responsabilizo todo mundo, menos assumo a minha responsabilidade? Muitas vezes isso me leva para um lugar de uma consciência o quê? Mais infantil. E aí eu preciso me perguntar se esse é o lugar que é saudável para mim. Porque tudo que a gente faz, seja na ação, seja na omissão, eu vou pagar um preço. E a pergunta é, eu estou disposta a sustentar esse preço? E se nós pensarmos em nível planetário, não existe fora. Pensamento e emoção que eu vivo está aí. Algumas pessoas dizem assim para mim, eu estou fazendo de tudo para não precisar mais voltar na próxima vida. Minha filha, eu te lamento informar que com certeza você vai voltar. Só pelo fato de você ter o desejo de não voltar, já indica um apego. Então, você ainda não superou a aceitação do seu processo encarnatório. Você ainda precisa viver mais vezes, até que viver a experiência da matéria não seja mais um problema para você. Veja como a gente, às vezes, pega nessa armadilha do nosso pequeno ego. Então, olhar para a vida com um olhar amoroso. Dicas. Observem como vocês acordam de manhã. Qual é o primeiro pensamento que chega? Coloque a sua mente não naquilo só que está faltando, porque o universo ele é generoso. Com certeza, em algum momento, tem um caminho de solução para essa dificuldade. Mas você está com o recipiente aberto para receber essa inspiração? Ou você está tão presa na revolta do que está acontecendo que não consegue abrir para a inspiração divina? Então, comece o dia colocando o seu pensamento em algo que te eleva. Revisa o seu dia e veja tudo que você já conquistou, tudo que você já se aprimorou. E olhe para aquilo, não é? Que te cria dificuldades e pergunte o que essa dificuldade chega com uma oportunidade para que eu aprenda algo. Quando a gente muda a pergunta, a gente muda o set, né? A nossa mente. E aí eu abro espaço para respostas criativas. A Lurdia está perguntando aqui, gostaria de saber como trabalhar para transformar nossas dificuldades como egoísmo, vaidade, julgamentos, se não formos juízes de nada. Que técnicas posso usar para alcançar essa transformação rumo à reforma íntima? Eu poderia dizer, Lurdia, de um lugar a partir de onde eu também passei. Né? Como que eu vou, não é? Como que eu posso trabalhar para transformar o egoísmo, a vaidade, sem fazer juízo? Primeiro, nós vamos julgar. Por que nós vamos julgar as coisas que estão acontecendo, gente? Qual é a diferença do homem para o animal? Nós não pensamos? Então, nós não podemos abrir mão do julgamento. Julgar é da natureza da nossa capacidade de pensar, de fazer análise, de separar o joio do trigo. A pergunta é, depois que você julga, você condena? Porque nós precisamos diferenciar o que é julgar, o que é condenar. Eu posso olhar e perceber assim, né, aquele comportamento eu não acho legal. Eu estou fazendo um julgamento, estou separando se eu vou fazer isso ou não vou. Agora, eu não achar legal, e aí eu começar a condenar e entrar num ritmo mental que isso vai gerando um sofrimento para mim e que vai reverberando em volta, essa é a escolha. Então, a primeira coisa, como é que eu vou transformar esse egoísmo, essa vaidade, esse julgamento dentro de mim? Eu tenho que compreender esse lugar em mim. Eu tenho que compreender que é claro que eu não sei tudo, que é claro que eu vou ter ainda dificuldades no meu egoísmo. Mas eu tenho que olhar para esse egoísmo e perguntar, ele está num lugar saudável? Porque o ego, num lugar saudável, ele me ajuda a dar conta da vida. Imagina uma pessoa que diz sim para tudo. Né? Chega lá, Dani. Chego, Dani, você pode me ajudar aqui? Sim, ajudo. Eu não sou egoísta. Ela vai lá e ajuda. Aí vem outra pessoa, Dani, você pode dizer sim, sim, ajuda. Daqui a pouco tem 5 pessoas pedindo ajuda para ela num dia e ela tem que se dividir em 5. Uma tá, sei lá, em Águas Claras, outra lá no Paraná, ela tem que... Percebe a complicação que ela leva para a vida dela porque ela não conseguiu dizer não?
E aí ela fica presa na autoimagem que ela precisa ser uma pessoa boa. Ela não pode, não, você quer ajuda, eu te ajudo. E aí essa dificuldade de saber o limite, o equilíbrio, a harmonia. A bondade, ela é parte de um valor essencialmente humano. A distorção da virtude da bondade é que leva ao adoecimento. Então, o ego no lugar saudável, ele vai me ajudar a saber fazer escolhas, até ter uma resposta mais saudável. Quando a Dani diz assim, olha, Ciana, hoje eu não posso te ajudar, mas semana que vem eu tenho esse horário disponível, pode ser? Então, ela administra sem se auto-abandonar, mas sem deixar de ajudar. Então, o egoísmo no lugar certo, ele não é um problema. O problema é a distorção. E aí eu tenho que me perguntar, o que me leva a essa distorção? O que me leva, né, muitas vezes, a ter uma atitude assim? Eu estou sendo levada, né, pelo meu medo, eu estou na separatividade, eu estou num processo, né, de autoestima, de competitividade, então eu interpreto o outro sempre como um processo, né, de agressão para mim, de ameaça, e aí eu fico reativa e me fecho. Percebe que para você trabalhar o egoísmo, você tem que trabalhar em você a causa do medo que gera a necessidade de se isolar, de pensar só em você. E se perguntar se esse egoísmo pode estar num lugar saudável. Da mesma forma, se eu quero trabalhar a vaidade, a necessidade de ser vista, de ser reconhecido. Ora, num lugar saudável, todo ser humano gosta de ser acolhido, a lei do pertencimento, gente. É a primeira lei que nós, dentro das ordens do amor, lá das ordens sistêmicas, pertencer a algo, ser acolhido, faz parte das leis do amor, de fazer parte de algo. Então, quando a pessoa se sente vista, ela se sente acolhida. Agora, quanto que é a vaidade? Né? Quando essa necessidade de ser validada, de ser vista, ela está numa distorção. Vejam, né, que tudo aquilo que nós queremos transformar em nós temos que trabalhar com o princípio hermético das polaridades. O egoísmo no lugar certo é autocuidado e amor próprio. A vaidade no lugar certo é reconhecer o seu próprio valor. O julgamento que vibra num lugar saudável é essa capacidade de discernimento das coisas, com sabedoria. Tudo tem os dois lados. Se eu estou vibrando no egoísmo que separa, se eu estou vibrando na vaidade que me gera sofrimento e inveja, se eu estou vibrando na condenação do outro, eu estou na distorção de uma virtude. Então, eu tenho que trabalhar em mim a causa que me leva para voltar para a polaridade virtuosa. E aí, sim, eu começo a transformar essas dificuldades em mim. Porque eu começo a alimentar a virtude oposta. E alimentar a virtude oposta é um ato de escolha. Às vezes a gente não sabe amar, mas a gente pode determinar, eu quero amar. Eu quero aprender a amar. Eu quero me abrir para a vida para amar. Então a gente escolhe. E na medida em que a gente toma uma decisão, a gente escolhe, o universo conspira para te trazer pessoas que podem te ajudar e, ao mesmo tempo, também desafios para ver se você realmente está disposta a sustentar a sua escolha, a sua intenção. Respondeu um pouco, Ludinha, ajudou a clarear. Vanessa ajudou também. Como é isso para vocês, meninas? Cadê a Ludinha aqui? Que bom. Lembra que eu pedi no início para vocês fazerem uma intenção? Então, agora, eu gostaria de convidar vocês para uma prática, na intenção que vocês trouxeram. Vamos fazer uma prática de olhar. Queria que vocês escolhessem, nesse momento, uma questão do seu eu, né, uma questão emocional que você quer trabalhar em você. Pensem, né, e tragam uma questão que você quer trabalhar. E aí nós vamos fazer uma prática agora para nos estimular. Deixa eu... Vão meditando, vão pensando, escolham qual é a questão que vocês querem melhorar, que vocês querem trabalhar em vocês. E aí eu vou convidar agora vocês
assentarem de uma forma confortável, alinhando a coluna. Vejam se vocês estão ouvindo a música. Está muito alto. Dani, está ok o som? Ok, ótimo. Vamos então, quem quer trabalhar o medo, quem quer trabalhar a sua questão, fechem os olhos. Puxe o ar e solte o ar. Vão entrando em contato com você. Entre em contato com as suas emoções. Entre em contato com o seu momento agora. Visualize no seu coração essa luz que se expande. Visualize uma estrela de luz que vem do alto. E que vai se conectando com a luz do seu coração. Coloque a sua mão no seu coração. Sinta a luz do seu coração. Sinta a conexão com o seu eu maior. Chame agora essa guiança da luz. Chame a presença maior. E na medida em que você sentir que essa conexão está se fortalecendo no seu coração, peça ajuda. Ajuda essa consciência de luz a estar presente aqui agora. E nesse lugar, olhe para a questão que você quer trabalhar. O seu medo do desconhecido, a sua impaciência, o seu julgamento, seja qual for a sua questão. Olha para isso, apoiada nessa luz. E apoiada nessa luz, elevando o pensamento ao espírito supraconsciente, ao Divino Criador. Divino Criador, por favor, limpa em mim, cura em mim a causa desse sentimento que eu quero melhorar. Pense nesse sentimento agora. Divino Criador, Espírito supraconsciente, cura em mim a causa desse sentimento. Vá limpando, curando, transformando cada camada, cada nível do meu ser, vinculado à causa desse sentimento. Curando cada pessoa, evento, situações a ele relacionadas, até que eu esteja no presente, preenchida de luz e verdade. A paz e o amor. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Cura, limpa e acolhe todos os níveis que em mim reverberam na causa desse sentimento. Me perdoo pelas compreensões incorretas que realizei ao longo da minha jornada.
Peço perdão a todos aqueles que também magoei pelas minhas ações incorretas, vinculados à compreensão incorreta que tinha naquele momento. Sinto muito por atrair o meu destino ao seu, para encontrar neste momento um caminho de cura. Agradeço por essa oportunidade para poder trabalhar em mim a causa desse sentimento. E todas as consciências vinculadas a essa causa sejam inundadas na luz do amor, em nome do Espírito do Amor. Que todos sejam envolvidos nessa luz, curando, transformando, purificando todos os níveis, camadas e consciências do meu ser e além de mim. Vá visualizando essa luz vibrando além de você, expandindo o amor com intenção. Divino Criador, por favor, ajude para que eu possa limpar em mim tudo que impede de expressar a luz do meu coração, a virtude, a causa virtuosa, a luz virtuosa a esse sentimento. Nesse momento, em nome do Espírito do Amor, eu peço também por toda a humanidade. Por favor, limpe em mim as memórias de dor que compartilho com toda a humanidade. Limpe em mim as memórias que compartilho com a causa desse sentimento com todos os seres. Eu peço por essa humanidade inteira, por todos aqueles que também vibram no mesmo lugar que eu quero curar e que curo nesse momento, para que esse sentimento seja transformado na pura luz e liberto de todas as consciências de todos os seres. Vão sentindo essas palavras vibrando no seu coração e vão acolhendo amorosamente a intenção de curar e limpar, de se transformar por amor. Deixe que essa luz te envolva agora e compartilhando na luz com todos os seres. Trazemos a gratidão. Gratidão por esse momento. A gratidão porque podemos fazer uma escolha. Escolher hoje fazer diferente. Escolher fazer parte da sua vida. Puxe o ar e solte o ar. E vão ancorando dentro do seu coração tudo que vocês perceberam. E voltando à consciência do aqui e do agora. Puxe o ar, solte o ar. E vão voltando, respirando
Tomando consciência do seu corpo. Respirando gentilmente. E assim que vocês se sentirem prontos, vocês podem abrir os olhos. Vão voltando. Abrindo os olhos. Todos bem? Vão voltando, respirem. Como vocês estão? O que acharam? Conseguiram conectar? Conseguiram sentir? Que bom, Flávio. Trazer esse reforço positivo. Façam isso, gente. Quando a Lourdinha perguntou, né, para trabalhar, usem as técnicas e tomem a decisão de todo dia limpar por amor. E ver como isso vai ajudar cada vez a estar mais consciente e sair da reatividade. Tá bom? Então, agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Nós já somos 10 horas, estamos já 2 horas aqui entre prática e fala. Se vocês deixarem, eu fico falando aqui. Quem me conhece sabe, né? Eu, para falar, não pago imposto, vou seguindo. Então, só para a gente cuidar do nosso horário, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que possa ter ajudado. Estamos aí, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação. Bom.